de alunos do 8º ano, dando sequência à nossa aula. Hoje nós vamos finalizar esse capítulo no qual a gente tratou da Revolução Industrial. Para isso a gente começou falando sobre esse processo que culminou na Revolução Industrial e ela ter ocorrido na Inglaterra, né? Então, ou seja, esse pioneirismo da Revolução Inglesa, da Revolução Industrial ter sido na Inglaterra, e se dá a uma ascensão política da burguesia, como a gente viu, né, no século XVII. A burguesia ela chega ao poder, ela passa a dividir o poder absolutista, o rei não tem mais tanto poder assim, e eles passam a comandar o parlamento, né? Além disso, houve séculos de acumulação de capital. Isso vai ser utilizado, esse capital vai acabar indo para a mão da burguesia, consequentemente vai investir em máquinas, na industrialização. E ainda em relação a isso a gente pode acrescentar aqui as condições os cercamentos e tal. A gente tem a expansão, aí a gente tem também o desenvolvimento da invenção da máquina a vapor, que a gente viu que ela vai ser crucial também. A gente tem nesse período, nós estudamos um pouco a questão operário versus burgueses. Nós vimos que a partir do momento que surge, que se desencadeia a Revolução Industrial, que passa a se produzir, que se muda o modo de produção, ou seja, que antes era do artesanato, passando para a fábrica, né? A gente vai perceber que na fábrica o operário surge essas duas classes sociais, os burgueses e os operários, né? E também a gente viu a questão do êxodo rural. Em relação ao êxodo rural, a gente discutiu a questão dos cercamentos, né? Que a burguesia, como ela estava no parlamento, ela vai impor leis as quais as terras que antes eram comunais passam a ser terras de propriedade privada. Então, os camponeses que ali trabalhavam deixam de trabalhar a terra, deixam de trabalhar na terra e passam a ter que fazer o êxodo rural. Isso vai ocasionar no crescimento da cidade, consequentemente, vai dar mais mão de obra para as pessoas, mais mão de obra para trabalhar nas indústrias, né, para trabalhar nas fábricas, e nessas fábricas vai começar a existir essa tensão entre classes, ou seja, o proletariado e os burgueses, né? E os burgueses sempre tirando vantagem, explorando os operários. Aí a gente tem essa expansão, né? Essa invenção da máquina a vapor. A gente tem, então, todas essas questões que nós fomos falando ao longo desse capítulo, né? E aí a gente vai no próximo, a gente tem o surgimento dos movimentos sociais, a luta por direitos trabalhistas. Então aqui eu queria chamar a atenção aqui para as consequências, né, do crescimento. A gente fala muito das vantagens que a Revolução Industrial traz, e é importante a gente ressaltar essa importância que a tecnologia traz para nós. Ela possibilita a nossa comunicação, possibilita a gente manter o contato e ter aulas por meio das tecnologias. E aí a gente já fala da terceira Revolução Industrial. Aqui a gente está falando da primeira, mas aqui eu já estou citando a terceira Revolução Industrial, que é a técnica científica, né? Mas a gente utiliza esses meios tecnológicos para a gente estar conversando. E aí a gente vai ter lá no princípio dessa Revolução Industrial um crescimento desordenado da população. Ao mesmo tempo que o campo vai produzir de forma mais racional, a agricultura vai produzir alimento, vai fornecer alimento para a população que está na cidade, através dos cercamentos, através dessa política mais racional. A cidade ela vai crescer desordenadamente, consequentemente vão ter poluições logo já no princípio, né, o vapor, essas questões. E aí tem um interessante perceber que nesse momento as pessoas não haviam essa preocupação, não percebiam, não tinham essa preocupação com a poluição ambiental. E hoje, consequentemente, depois de anos de poluição, nós temos que pensar, né, como fazer para
para acabar com a poluição ambiental, né? Que é um problema gerado aí ao longo desses séculos que se passaram, né? Então é uma reflexão que eu trago para a gente, lembrando que aqui é mais para a gente fazer um apanhado geral desse capítulo. Não vou dar início ao capítulo seguinte, porque a gente ainda tem os exercícios para corrigir e a gente ainda tem mais 2 encontros na semana que vem para a gente finalizar esse capítulo, tirar dúvidas e é isso. Encerrar a aula por hoje aqui. A gente continua na terça-feira e na quarta. Eu espero vocês. Tem exercícios para corrigir, tem a tarefa, alguns estão me devendo, então não deixem de enviar a tarefa. E fiquem todos bem. Tenham um ótimo final de semana. Tchau, tchau a todos.